Olá, amados irmãos, graça e paz seja com cada um de vocês. Estamos aqui para mais uma transmissão do nosso poderoso discipulado. Espero que cada um de vocês estejam na expectativa de receber mais uma impartição da palavra do Senhor. Amém? Estou muito feliz de poder estar novamente em linha com cada um de vocês e declaro que o Senhor estará nos favorecendo nesse momento para fazermos uma transmissão de acordo com a sua vontade, que todos aqueles que estiverem conectados abram salas de vídeo. Há muitas pessoas da sua amizade, dos seus amigos, que às vezes entram, não importa se entrou um pouquinho ou mais, mas muitas pessoas podem ter acesso a esta revelação, a este momento de impartição desta poderosa palavra que nós vamos ministrar daqui a pouquinho. Quero saudar a todos com a graça, a paz do Senhor Jesus. Vão divulgando os links, o link que já está sendo divulgado ali no grupo do discipulado. Você que nos assiste pela primeira vez, nós queremos saudar cada um de vocês e também dizer que nós estamos muito animados com tudo aquilo que tem acontecido durante este ano, apesar dessa pandemia, dessa incerteza. Mas em todo momento nós sempre tivemos a convicção em nosso espírito do amor de Deus, do cuidado de Deus e da proteção de Deus. Então nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos de decisões, tempos onde nós precisamos nos posicionar, ou somos de Deus ou não somos. Tempos onde estamos no vale da decisão. Como diz lá no Antigo Testamento, eis que vos coloco no vale da decisão. E Deus tem nos colocado neste tempo o vale da decisão. Precisamos tomar decisões importantes. O que nós vamos fazer da nossa vida? E Jesus, a sua palavra, sempre foi uma palavra muito dura, muito confrontativa. Quando ele diz, se você não é capaz de deixar seu pai, sua mãe, seu esposo, sua esposa, sua casa, seus filhos, por amor do meu nome, então você não é digno de ser chamado meu discípulo. Que palavras duríssimas de Jesus. E como isso muitas vezes nos custa entender. Mas na verdade, o que Jesus estava querendo dizer é que se nós não colocarmos a Deus em primeiro lugar na nossa vida, então nós não somos dignos de segui-lo, porque se seguimos e não está disposto a morrer para os nossos próprios desejos, queridos, não existe vida cristã se não houver morte. Se não houver morte, escuta, meu querido, isso aqui ainda não é ministração. Se não houver morte, não tem como você absorver a vida de Deus em seu coração. Eu preciso morrer para o meu eu, preciso morrer para o pecado, preciso morrer para os meus sonhos, meus anselos, meus desejos pessoais, para viver a vontade de Deus. Ali o reino se estabelece na minha vida. E a partir dali eu posso trilhar o caminho da abundância, o caminho da prosperidade em todas as áreas da minha vida. E toda e qualquer provação que vier sobre a minha vida, Deus irá garantir a minha vitória, porque a minha fé nesse ponto não será fingida. Amados, a fé religiosa para este tempo não serve, não dá resultado. A fé fingida para este tempo não alcança o suporte que precisamos para poder avançar no reino de Deus, para poder avançar na revelação do arrebatamento, naquele dia que será glorioso para todos aqueles que ainda estarão vivos nesse então. Eu gostaria de estar vivo
Por isso estou me preparando, estou santificando a minha vida, a vida da minha esposa, dos meus filhos, a vida da igreja, e temos ensinado palavras confrontativas com o pecado. Existem muitos lugares onde você vai ouvir palavras de prosperidade, palavras de ativação, palavra que para você ser feliz, palavra para você ganhar, palavras para isso. Não, queridos, não é mais tempo de falar dessas coisas. A palavra de Deus hoje é confronto. A palavra-chave é confronto. Ou você é de Deus ou você não é de Deus. Ou você é justo ou você é injusto. Ou você é da luz ou você é das trevas. Ou você é da vida ou você é da morte. Não existe mais meio termo. Por isso, uma igreja apostólica profética com esta revelação impressionante, muitas pessoas não gostam de ouvir esse tipo de mensagem. Mas nós não vamos deixar de falar, porque um dia prestaremos contas a Deus desta nossa pregação, deste nosso ensino. E como pastor, eu darei conta não só da minha vida, da minha família pessoal, mas também da minha família espiritual. Portanto, há muito temor em meu coração. E justamente a ministração que nós vamos estar discorrendo nesta noite é justamente um preparo para os dias que virão. E, sobretudo, um preparo para, a partir do dia 1º de janeiro, onde nós teremos nosso poderoso jejum de 12 dias. 12 dias de jejum. Dia 1º, dia 2 e dia 3, jejum somente ingerindo água, líquido. Então, a partir do 4º dia, faremos o jejum de Daniel até o 12º dia. Já estamos programando as horas, os cultos, as ministrações, o momento do encontro. Desde o dia 1º até o dia 12, todos os dias nós vamos estar no templo para orar, para clamar, para liberar palavras proféticas e para receber, através do Espírito Santo, a inspiração e digamos assim, a visualização do ano de 2021, para que possamos profetizar, declarar, consagrar mês de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro de 2021, para que quando nós terminemos nosso jejum, todo ano, os 365 dias do próximo ano já estejam consagrados ao Senhor. E nós já possamos estar plenamente cobertos com a proteção do Senhor e com a provisão de Deus para os dias difíceis que serão o ano de 2021. E que também, durante o transcorrer dos dias de 2021, possamos conquistar muitas batalhas e prosperar para a glória do nome do Senhor. Amém, queridos? Então, quero animar o seu coração, esteja se preparando, justamente, queridos, estas ministrações, essas últimas ministrações que eu vou estar fazendo, já é a preparação para o nosso tempo de jejum, já é a preparação, amém? Por isso, então, hoje eu vou falar para vocês sobre a lei da acumulação através da oração, amém? Mas antes, eu gostaria mais uma vez, eu vejo que entraram mais pessoas agora, mais uma vez eu quero cumprimentar você com a graça e a paz do Senhor Jesus. Quero incentivar para que cada um de vocês abram salas de vídeo no seu Face, abram salas de vídeo para que os seus amigos possam também ter a possibilidade de assistir esta ministração, este discipulado que será certamente poderoso, porque o Espírito de Deus é quem estará comandando esta palavra. Amém? Vamos orar então e desta forma então vamos iniciar a ministração de hoje em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Adore ao Senhor apenas por uns instantes. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Bendito Deus. Te damos graças, Pai. Te damos graças. Traz Tua presença, Senhor, neste lugar.
Traz a tua presença, Senhor, neste lugar. Espírito Santo, mais uma vez, pedimos a tua revelação. Inspira-nos, não sejamos nós, mas a palavra em si mesma possa transmitir este poder, esta graça ao coração de cada um daqueles que estão nos assistindo nesta noite. Derrama o poder do teu Santo Espírito. Declaro, Senhor Deus, cura sobre aquele que está enfermo nesta hora. Sobre aquele, Senhor Deus, que está confundido. Pai, traz a revelação da tua palavra. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Senhor, nesta noite, declaramos em nome do Senhor Jesus, para que sejam descortinados os mistérios da tua palavra. Senhor, sejam descortinados a nossa mente. Repreendemos o espírito da Grécia, que tenta raciocinar, que tenta humanizar a palavra de Deus, quando a palavra de Deus precisa ser compreendida no espírito. Portanto, nesta noite, eu declaro em nome do Senhor Jesus, que as mentes se abrem, o entendimento das pessoas se abrem, os olhos onde estão, Senhor Deus, as escamas caiam para uma revelação poderosa. E que tenhamos nesta noite, Senhor, um tempo extraordinário de revelação, de ministração, de edificação da tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos. Amém e amém. Aleluia. Amém, queridos. A lei da acumulação. É muito importante nós entendermos que no reino de Deus existem leis. Nós falamos um pouquinho nesse domingo sobre a lei da ordem. Precisa haver ordem em nossa vida. A vinda do reino de Deus foi justamente para trazer ordem na face da terra. Até então, a terra, diz, era sem forma e vazia, e o Espírito pairava sobre as águas. Deus então veio com sua palavra e trouxe uma ordem, separou água da terra. Na terra, criou animais, criou vegetação, nas águas criou animais marinhos, na terra criou as aves, e depois de tudo criado, criou todo o ambiente para que nesse ambiente ele pudesse colocar o homem e o homem ser o administrador. Ou seja, nosso Deus é um Deus de ordem. Então, o reino de Deus tem leis. Há leis espirituais poderosos que quando você tem a revelação do reino na sua vida, então você vai saber como ordenar a sua vida espiritual, a sua vida emocional e a sua vida física, das coisas naturais da vida. Portanto, quando o reino de Deus está na sua vida, você é uma pessoa de ordem. Tudo está ordenado. Tudo está ordenado. Suas finanças estão ordenadas, seu casamento está ordenado, seus negócios estão ordenados, seus ministérios na igreja estão ordenados. Tudo está conforme a vontade de Deus. E a palavra do Senhor diz que a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita para a nossa vida. Portanto, se a nossa vida está em desordem, falta presença de Deus. A falta de ordem na nossa vida, falávamos ontem no culto, é a ausência da presença de Deus em nossa vida. Se na sua área de finanças há um desordem, há um caos, está sem forma e vazia, significa que está precisando a entrada do reino de Deus para haver ordem. Amém? Então, no reino de Deus existem leis. Uma delas é a ordem. A outra lei é a lei da acumulação. A lei da acumulação, de você acumular créditos ao seu favor. Então, eu quero ler, para iniciarmos este estudo, em Atos, capítulo 12, versículo 1 a 5. Você que está anotando ali, Atos, capítulo 12,
versículo 1 ao 5. Diz assim: nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Ou seja, Tiago foi o primeiro mártir da história cristã que perdeu a sua vida por causa de Jesus Cristo. Ele foi degolado à espada. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro durante a festa dos pães de fermento, sem fermento. Tendo-o prendido, lançou no cárcere, entregando para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados de cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento. E esse julgamento seria público antes da Páscoa. Pedro, então, ficou detido na prisão. Mas, diz o texto, a igreja orava intensamente a Deus por ele. Por que a igreja começou a entrar em oração? Porque, de certa forma, a igreja estava um pouco mais, como que eu vou dizer, acomodada, porque viam tantos sinais, tanto se maravilhava com a salvação das almas, e por uma questão de, digamos, momento, a igreja se distraiu. Eu pelo menos penso assim, a igreja distraiu-se. E quando Tiago, irmão de João, é degolado, a igreja se despertou. Uau, o negócio não é brincadeira, não. Realmente, os judeus estão falando sério. E souberam que Pedro também foi preso e que seria julgado, possivelmente seria condenado da mesma forma como como Tiago. E aí a Bíblia diz, a igreja orava intensamente por ele. No Apocalipse, capítulo 5, versículo 8, diz as seguintes palavras: ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. E cada um deles, escute aqui, tinha uma harpa e taças de ouro. Cheias de incenso. Incenso no céu se refere à sua oração. Olha o que diz o texto. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro de incenso, que são as orações dos santos. Existe uma taça de ouro grande lá no céu, onde suas orações são depositadas. E todas elas são apresentadas na presença do Cordeiro pelos 24 anciãos. Tem pessoas que perguntam, por que orar é tão importante? Por que orar é tão importante? Tudo o que Deus realiza na terra, ele faz por meio da acumulação, chamada a lei da acumulação. Como falei no início, existem leis que regem a aliança do reino de Deus. Quando nós fazemos aliança pelo sangue de Cristo, recebemos a Jesus como Salvador e Senhor da nossa vida, nós temos pautas de deveres e também de benefícios. Então, amados, por que orar é tão importante? É importante que você saiba que tudo que realiza na terra, ele sempre faz por intermédio de uma lei chamada a lei da acumulação. Deus acumula obras, Deus acumula orações, Deus acumula teu serviço.
Deus acumula a tua fidelidade, Deus acumula teu amor, Deus acumula quantas almas você tem ganho para Cristo, Deus acumula a tua santidade. Deus acumula, queridos. Há uma lei chamada lei da acumulação. E eu quero me referir especificamente nessa noite sobre a lei da oração. Da importância que essa lei tem para a nossa vida. E a Bíblia descreve que no livro do Apocalipse há taças de ouro cheias de incenso. E a Bíblia diz, e esse incenso não é o incenso em si mesmo, mas são as orações dos justos, as orações dos santos, que estão acumuladas naquela taça e são levadas na presença do Cordeiro, para que o Cordeiro possa ver, possa sentir o aroma dessas orações, todas as palavras, as declarações de fé ali, e ele poder então, cada uma delas, levar na presença do Pai para ser o nosso intercessor. Não existe outro intercessor. O único intercessor diante de Deus se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo. Ok? O que envolve a lei da acumulação? O que envolve a lei da acumulação? Deus sempre leva um certo tempo para realizar algumas coisas, não é verdade? Deus sempre leva um tempo. Por quê? Porque você e eu não estamos prontos. Precisamos de um processo. Deus precisa nos colocar num processo para realizar suas grandes obras. Por isso, ele leva sempre um certo tempo. E depende o tempo de mim e de você para chegarmos ao nosso propósito. Porque depende da tua obediência, depende da tua dedicação, depende da tua audição, de você ouvir. E não basta ouvir, escute isso, igreja. Não basta aprender a ouvir Deus, você tem que obedecer. Não basta ouvir, tem muita gente que ouve a Deus e chora e ali, mas na hora de obedecer não faz. Mas ouviu Deus. E é importante que duas coisas aconteçam na sua vida. Você precisa aprender a ouvir a Deus e você precisa colocar em prática aquilo que você ouviu de Deus. Porque quando você está ouvindo de Deus algo, ele sempre vem com uma instrução. E a instrução é para ser cumprida, é para ser colocada por obra. Então, Deus sempre leva um certo tempo para realizar algumas coisas através do ser humano. Por quê? Porque o homem precisa de revelação para realizar a obra de Deus. Se o homem não tem revelação para realizar a obra de Deus, o fará obrigatoriamente, ou fará por religiosidade, por ativismo. E isso é obra morta. Deus não conta como obra de acumulação. Presta atenção, igreja. Presta atenção. Não são todas as obras que Deus coloca como acumulação. Deus coloca como acumulação a obra que você faz por obediência, porque teve revelação. Porque teve revelação. Amém? Ok. Isso acontece, pois quando Deus trabalha com o ser humano, inclui-se a própria vontade do homem. Por isso que demora. Por quê? Porque não é só a vontade de Deus, revela a sua vontade, mas a vontade de Deus tem que convencer a minha vontade. Por quê? Porque Deus respeita o livre-arbítrio que Ele mesmo nos concedeu. Por isso que é difícil lidar com o homem. Por quê? Porque tem a vontade de Deus e a vontade do homem. E no momento que o homem morre para a sua vontade, ali prevalece a vontade de Deus. Ali o processo dá sequência. Ali o processo começa a acontecer. Aí as vitórias começam a visitar a sua vida. Ali você começa a ter poder sobrenatural. Aí você começa a experimentar realmente a palavra escrita de Deus começa a se tornar viva na sua vida. Para dizer de outra maneira, Deus nos tenta persuadir. Deus quer persuadir o nosso coração para obedecer e fazer a sua vontade. E isso
muitas vezes leva tempo. Pois, como nós já dissemos, o homem precisa de revelação para obedecer a Deus em todas as coisas. Não adianta a gente querer fazer a obra por fazer. Muitas vezes, eu digo para minha filha, filha, vai fazer isso, ou vai fazer aquilo, eu dou uma ordem para ela, e ela não tem vontade de fazer. O que acontece? Fica bicuda, ela faz para, digamos, obedecer, não por livre e espontânea vontade, mas porque foi orientada a fazer, né? Então, para Deus, isso não serve. Porque tem muita gente que vai e faz de má vontade. Por isso, em Jeremias diz a seguinte frase num dos textos bíblicos, diz, maldito é o homem que faz a obra do Senhor relaxadamente. Maldito é o homem que confia no homem e que faz a obra do Senhor relaxadamente. Portanto, nós temos que ter esta revelação de obediência espontânea, esta obediência de rendição, de abrir mão. Por isso que Jesus disse, se você não é capaz de deixar sua família, deixar seu pai, sua mãe, seu marido, seus filhos, por minha causa, então você não serve para ser meu discípulo. Porque virão dias em que você vai ter que tomar uma decisão. Na hora do culto, porque meu pai e minha mãe chegaram, me visitaram, aí não fui no culto. Opa, aí Jesus disse, se você não é capaz de dizer por sua mãe e seu pai, vou no culto, volto, me esperam aqui, ou vamos junto para o culto, significa, se você não fizer isso, por exemplo, então você não é digno de ser discípulo de Cristo. Sua vida é uma vida religiosa. Você pode chorar, você pode se emocionar, você até pode orar, mas suas obras são nulas, porque não tem revelação. Quantos estão me ouvindo e quantos estão dizendo, né? Quantos podem dizer amém? Então, amados, é importante, o homem precisa de revelação para entrar no processo de Deus. Por isso, devemos nos perguntar a cada dia, 5 perguntas nós precisamos fazer. Escute, a número 1, como tem sido a nossa rendição a Deus para que Ele não tenha que ter tanto tempo para investir em nossa vida e assim finalmente nos obedecer e realizar a sua vontade conforme Ele quer? Por que muitas vezes resistimos tanto em obedecer a Deus? Número 2, será porque somos duros de coração? Número 3, somos corações de carne ou corações de pedra? Número 4, qual é a nossa tendência humana? Resistir a Deus ou obedecer a Deus? E a número 5, obedecer ou desobedecer. Qual é a nossa tendência? A nossa tendência é desobedecer a Deus. Por quê? Porque nossa essência, a nossa natureza pecaminosa, o desejo dela é fazer o desejo da carne, o desejo do mundo. O desejo do mundo é como, por exemplo, aqueles alimentos deliciosos, mas que são totalmente ofensivos à sua saúde. E é justamente isso que você quer comer. Na verdade, por exemplo, comer um hambúrguer duplo, cheio de gordura, cheio de queijo derretido, cheio de maionese, cheio de ketchup, cheio de açúcar, e aquilo lá com batata frita e bacon frito, tudo aquele tamanho daquele sanduíche. Uau! Quem não gostaria de comer isso, não é verdade? Mas você sabe que isso é nocivo para a nossa saúde. Extremamente nocivo, além de calórico. Não é verdade? Mas é gostoso. A nossa carne é assim. Quer fazer justamente aquilo que é nocivo. É gostoso, mas é nocivo para a nossa vida. E nos custa entrar na dieta espiritual de Deus para obedecê-lo. E lembrando que
é somente através da obediência, da revelação da obediência a Deus, escuta o que estou dizendo, é que nós temos como contagem no mundo espiritual da lei da acumulação. Porque se não há revelação, nossas obras serão mortas. Vamos trazer um fundamento bíblico aqui para estabelecer um fundamento apostólico, ok? Vamos lá. Por exemplo, no livro de Jonas, o profeta, Deus está tratando com ele para enviá-lo a uma cidade cujo nome é Nínive. E Jonas lhe responde a Deus da seguinte maneira. Então nós vamos ler um pouquinho Jonas capítulo 1, versículo 1 até o versículo 3. Olha o que diz o texto. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem. Não foi uma sugestão. Não foi de, como é que você está? Você está bem? Está bem-humorado, Jonas? Se você está bem-humorado, se for, por favor, por gentileza, vá até a cidade de Nínive. Não. A Bíblia diz, veio a voz de Deus sobre a vida do profeta Jonas com esta ordem. Deus não pede, Deus ordena. Por isso nós temos que obedecer. Por isso eu tenho que ter a revelação de obediência. E ele disse, qual é a ordem? Diz, vá depressa. Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Qual foi a resposta de Jonas? Jonas não disse absolutamente nada para Deus. Mas olha o que ele fez. Segue o texto. Diz assim, mas Jonas fugiu. Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, ou seja, Nínive ficava de um lado, Tarsis para o outro lado. E depois disso, ele desceu à cidade de Jopa, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Uau! Na versão popular diríamos, não sabe nada inocente, não é verdade? Quem pode fugir? Salmo 139, o salmista diz, se eu fujo, Senhor Deus, para o centro da terra, ali tu estás. Se eu fujo para os montes, ali tu estás. Se vou para o fundo do mar, ali tu estás. Não tem como fugir de Deus. Mas Jonas quis fugir da presença de Deus para não pregar esta ordem na cidade de Nínive. Jonas, amados, na verdade, ele teve uma reação ao contrário da vontade de Deus. Jonas fez tudo, de tudo, para fugir da ordem divina. Como Deus trata com Jonas para convencê-lo. Deus, escuta igreja, escuta essa revelação. Deus sempre vai tratar com você para convencer você a andar alinhado com Ele. Sempre existirão meios movidos por Deus para tratar seu coração e colocar você no alinhamento da vontade dEle. Como Deus trata com Jonas para convencê-lo? Deus sempre vai usar alguma situação na tua vida para convencer você a fazer a vontade dEle. Escute, Jonas, capítulo 1, no versículo 17. Diz assim, então, depois de uma grande tormenta, você depois pode ler o texto, depois de uma grande tormenta, então, reconhece que ele é o culpado, jogam ele no mar, escute, o mar se aquieta, e olha o que acontece no versículo 17. Diz assim, então o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas. Um grande peixe. Ninguém sabe que tipo de peixe. E ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Dentro do peixe. Que interessante. O peixe não conseguiu digerir Jonas. O peixe não conseguiu digerir
um desobediente. Assim como muitas vezes Deus não consegue digerir uma pessoa desobediente. Deus fez que um grande peixe engolisse a Jonas. E impressionante aqui, amados, que os animais são mais obedientes a Deus do que os homens. Você percebe isso? Pois Deus dá uma nova ordem ao peixe. Primeiro diz, engula esse rapaz. Mantenha ele por 3 dias na tua barriga. E depois, no capítulo 2, Jonas, capítulo 2, versículo 10, diz assim, e o Senhor deu ordens ao peixe. O Senhor deu ordens ao peixe. Primeiro para engolir, segurar na barriga, e depois deu ordem novamente, e ele vomitou Jonas em terra firme. Pense comigo, amado discípulo. Quanto tempo levará Deus para acelerar a sua vida? Será que você é um Jonas? Será que ele tem que mandar um peixe para engolir você e depois o peixe te vomitar até você entender a vontade de Deus? Porque a Bíblia diz que durante esse tempo ele orou desde o ventre daquele peixe, orou 3 dias, 3 noites a Deus, se arrependendo, pedindo perdão. E ele sabia que lá dentro ele estava perdido. Ele estava perdido. Mas Deus dá ordem àquele peixe para vomitar novamente. Por isso eu te pergunto nesta noite, amado discípulo, escute. Quanto tempo Deus levará para acelerar a sua vida? Como está a disposição do seu coração para obedecer a Deus? Você tem fugido da presença de Deus? Muitas pessoas dizem, pastor, não estou fugindo da presença de Deus. Estou na igreja, estou vindo, estou congregando, estou dando meu dízimo. Mas sabe como nós fugimos da presença de Deus? Quando pecamos. Quando estamos na igreja e pecamos. Quando mentimos. Quando cometemos adultério, quando cometemos fornicação. Quando mentimos, quando omitimos a confissão de um pecado que está em oculto, nós estamos resistindo a Deus. Nós estamos resistindo a Deus. Deus considera como uma afronta, como um pecado da desobediência, assim como Jonas. É por isso, escute, amado discípulo, com muito amor digo isso para você. Tem muitos discípulos que estão ainda no ventre do peixe. O peixe ainda não os vomitou. Porque o peixe só vomitou. Deus deu ordem para o peixe vomitar depois que Jonas se arrependeu e pediu perdão a Deus. E disse que faria a vontade de Deus. Iria para Nínive. Enquanto não confessamos a Deus, enquanto não nos alinhamos, um peixe grande sempre vai nos conter na sua barriga, no seu estômago. Existem muitas coisas que nós precisamos ter a revelação. Por isso, prestem muita atenção nessa ministração desta noite. Porque a lei da acumulação não é todo mundo que entende, não é todo mundo que tem essa revelação. E estou lançando pérolas a você na sua mesa, para você desfrutar desta preciosidade, desta revelação. Escute, o que acumulamos no mundo espiritual? O que nós acumulamos no mundo espiritual? Existem muitas coisas que podem ser acumuladas no mundo espiritual. Existem muitas coisas que eu posso acumular. Mas existem 3 coisas que de veras é muito importante. 3 coisas que são muito importantes. Número 1, a bênção. Número 2, a unção. E número 3, a fé. Bênção, unção e fé. São as 3 coisas mais importantes da lei da acumulação no reino de Deus. A outra coisa que também é muito importante, dentro desses 3, acrescentamos um mais. A honra. Por exemplo,
escuta o que diz a honra aqui. Se cada filho tiver a revelação de honrar seu pai e a sua mãe, isto no natural como também no espiritual, honrar seu pai espiritual, acumula honra. Acumula honra. Se tivessem esses filhos esta revelação, então sempre esses filhos obedeceriam. Por que tem muitos filhos desobedientes? Tanto na família natural como na igreja. Por que tem muitos discípulos, filhos muito rebeldes, muitos indiferentes ainda? Por quê? Porque não tem a revelação da obediência. Porque quando tem a revelação da obediência, também se lhes abrirá o entendimento para a revelação da honra, que é uma lei do reino de Deus, para acumulação. Para acumulação de bênção, de unção e de fé. Uau! Que coisa tremenda isto! É por isso que eu louvo a Deus por aqueles filhos da nossa casa espiritual que já tiveram a revelação de honra para com a paternidade espiritual da casa, trazendo suas primícias. As primícias trazidas ao sacerdote, ao pai espiritual da casa, significa honra. Essas pessoas que já tiveram essa revelação, esses filhos, esses discípulos que são filhos, que já tiveram essa revelação, estão acumulando, estão entrando na lei da acumulação, porque já se lhes revelou, as escamas já caíram dos seus olhos. Não é dar dinheiro para o sacerdote, é dar a sua primícia. É dar uma joia chamada honra. E quando você honra a sua paternidade, Deus te coloca na lista da lei da acumulação de honra. Prepare-se para ser honrado. Prepare-se, Deus vai te honrar com um salário melhor, com uma posição melhor no teu trabalho, com melhores negócios, com contratos mais acelerados. Deus vai te honrar. Tenha a revelação das primícias. Aleluia! As primícias são umas das leis da acumulação, como dízimos, como ofertas, como selos. São todos elementos que, somados, se tornam leis da acumulação no reino de Deus. Eu vou falar mais sobre isso no decorrer do ano de 2021, sobre a lei da acumulação. Hoje estou falando especificamente da oração e estou apenas dando alguns exemplos para que se abra o entendimento e Deus possa convencer o seu coração de crer nesta palavra, praticar, obedecer e entrar na lei da acumulação na sua vida. Aleluia! Na oração, agora nós vamos entrar para a oração. Na oração também há acumulação. Na oração. Uma vez, um pastor amigo meu foi pregar, quando éramos pastores em Assunção, ele pregou sobre créditos da oração. E como nós podemos acumular créditos na oração. Então, foi muito revelador naquele então e hoje ainda mais, porque entendemos melhor a revelação do que Deus quer nos dizer através desta ministração aqui nesta noite em nosso discipulado. Escute, é impressionante, mas a oração, ela trabalha com o princípio da lei da acumulação, diretamente. Se tem uma parte da lei da acumulação que trabalha diretamente, se chama oração. Oração. Por isso, o verdadeiro intercessor, escute, o verdadeiro intercessor não é quem ouve primeiro. Eu ouvi primeiro a vontade de Deus, eu ouvi primeiro. Não. O verdadeiro intercessor é aquele que obedece primeiro. Recebeu a instrução e já fez. Recebeu a instrução e já orou por aquela pessoa. Às vezes, vem na minha mente uma pessoa
e digo, uau, preciso orar por essa pessoa, e começo a orar. Às vezes, Senhor, não sei por que orar por essa pessoa, mas eu começo a orar em línguas e levanto uma intercessão em línguas por aquela pessoa. Minha mente está naquela pessoa, mas a minha linguagem é espiritual. É o Espírito Santo intercedendo por aquela pessoa, naquela hora. Ou seja, não é simplesmente dizer, pois eu estou sentindo que fulano, estou sentindo que ciclano, eu tenho uma revelação e tal, mas não está fazendo nada. Não, recebeu, comece a interceder. Recebeu, obedece, comece a interceder. Levante a sua oração, comece a orar. Onde você estiver, muitas vezes estou dirigindo e o Espírito Santo fala comigo. É claro que eu não posso fechar meus olhos e começar uma oração poderosa ali no carro, não. Mas eu começo a orar em línguas, e começo a entrar em guerra espiritual e Deus começa a fazer. Isso é a lei da acumulação. Então, o verdadeiro intercessor não é aquele que escuta primeiro a orientação de Deus. É aquele que escuta, ouve e começa a agir. Aquele que primeiro obedece aquilo que Deus imprimiu no seu espírito. Ou seja, tudo que diz respeito ao espírito tem uma plenitude. Tudo que diz respeito ao espírito tem uma plenitude. Isto quer dizer que a nossa taça de oração, que está lá no céu, ela vai se enchendo dia a dia até transbordar. Tem gente que já faz anos que a sua taça está vazia. Como está a sua taça lá no céu? Como está, meu irmão? Está cheia ou está vazia? Será que está cheia? Ou será que está vazia? A nossa taça precisa transbordar, amados. Porque a nossa oração tem que ser momento a momento, minuto a minuto, o tempo inteiro. Precisamos estar em espírito de oração. É claro que existe um momento que eu me separo para ir no meu secreto, orar a Deus, chorar a Deus, adorar a Deus, me deitar ali, suplicar, interceder, me derramar, me rasgar o coração na presença de Deus. Sim, tem esse momento? Tem, mas independente desse momento, em todos os momentos, você precisa estar sempre em atitude de oração, sobretudo falando no Espírito, em línguas, o tempo inteiro. O tempo inteiro. Você vai acumulando oração, você vai acumulando, você vai acessando o lei da acumulação. A sua taça lá no céu vai estar se enchendo. E tem muitos cristãos, discípulos de Cristo, que não estão com suas taças cheias, estão vazias. Portanto, amados, não é pelo que ouvimos simplesmente da parte de Deus, mas quando ouvimos e obedecemos a sua vontade, ali, através da obediência, acionamos a lei da acumulação ao nosso favor. Cada vez que a Escritura Sagrada faz menção à oração, associa-se com 4 expressões. Número 1, orai sem cessar. Orai sem cessar. Número 2, orar sem desmaiar, sem desistir. 3, perseverar na oração, porque Deus ama os perseverantes. E número 4, orando em todo tempo no Espírito. São expressões bíblicas sobre a oração. Orar sem cessar, orar sem desmaiar, ser perseverante na oração, orando o tempo inteiro no Espírito. Olha alguns textos relacionados a isso. Palavras de Jesus, Lucas, capítulo 18, versículo 1, diz assim: Então Jesus contou a seus discípulos uma parábola
para mostrar-lhes que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. Então Jesus conta uma parábola para seus discípulos e com respeito à oração e diz: tem que orar sempre sem desanimar. E quantas vezes nós oramos por um, oramos por outro, e assim, por tantos pedidos que no dia seguinte a gente já nem se lembra mais dos pedidos que nós fizemos a Deus. Por isso devemos estar orando sempre, 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 para acionar a lei da acumulação para as nossas vidas. 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, 17, aquele texto conhecido, onde diz: orem continuamente, orem sem cessar. Atos 2,42 diz: eles, a igreja, se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão e ao partir do pão e às orações. As orações sempre estiveram presentes na vida do cristão. Se a oração não faz parte da sua vida, esqueça a lei da acumulação. Esqueça as respostas sobrenaturais. Tem pessoas que só no momento da necessidade pedem oração. No momento da necessidade busca a Deus. Queridos, não tem saldo de oração. Precisa ir no banco celestial para tirar um crédito e não tem. Não tem. Sua taça está vazia. Tem que tirar a oração da taça de outro. Quantos estão entendendo, queridos? Porque aqui em Osana temos oração na madrugada, temos casa de paz, temos discipulado, temos casa de oração justamente para nós nos derramarmos na presença de Deus em oração. Temos os cultos, temos os apelos para estimular a igreja a orar e a entrar nessa lei, para serem contemplados nessa lei da acumulação, para que quando orem os enfermos sejam curados. Sabe por que muitas vezes os enfermos não são curados? Porque não temos saldo de oração, não entramos na lei da acumulação. Por meio da oração, estabelecemos e desenvolvemos um relacionamento mais profundo com Deus, o nosso Pai. O Senhor é onisciente, ou seja, Ele sabe de todas as coisas. Porém, nós, os seus filhos, devemos ser explícitos em nossas orações. Portanto, o valor da oração está na sua prática contínua e crescente como elemento vital e imprescindível à nossa vida espiritual. Não tem como você ser consagrado sem ter uma vida de oração. Não tem como você adorar a Deus sem uma vida de oração. Não tem como você servir a Deus sem uma vida de oração. Todos, desde o menor até o maior, que servem no reino de Deus, que servem na igreja, seja no grupo de apoio, na mídia, ou na música, ou seja qual for o departamento, amados, sem vida de oração, você, além de não entrar na lei da acumulação, sua vida será uma vida religiosa, obra morta. Obra morta, está perdendo o seu tempo. Mas para ser recompensado por Deus, você precisa ter a revelação de ter uma vida de oração para entrar na lei da acumulação. Como filhos de Deus, nós temos que ser explícitos em nossos diálogos com Deus. Não podemos chegar na presença de Deus e dizer: Deus, me abençoe por tudo, o Senhor sabe o que eu preciso. Não, Deus quer saber exatamente o que você precisa. Ele já sabe, mas Ele quer ouvir de você. Ele quer ver a sua performance. Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Paulo diz assim: antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica
com ações de graças. Ou seja, você tem que saber exatamente o que você está pedindo para Deus. Tem que ser específico, tem que aprender a ser específico, não somente para pedir, mas para dialogar com Deus. Quando você vai numa entrevista de trabalho, você tem que ser específico nas perguntas que ele faz, porque se você acrescentar uma coisa e ou tirar outra ou omitir alguma outra coisa, queridos, a pessoa que está te entrevistando vai ter problemas com você e você não será contratado. Quantas vezes Deus pergunta: como está seu coração, filho? Como está seu coração? E você começa: porque eu preciso disso, porque eu preciso daquilo. Não, eu sei, filho, mas como está seu coração? Não, mas eu preciso. Quantos estão entendendo? Nós oramos às vezes assim. Por isso diz a palavra que vocês não recebem porque oram mal, não sabem orar como convém. Pede somente para as suas coisas, uma oração egocêntrica, tudo eu, que Deus me abençoe, que Deus me dê bons negócios, que Deus me dê saúde, que Deus dê saúde à minha família, que Deus para mim, mas na verdade a oração não é só petição, a oração é diálogo com Deus, para que Ele possa te colocar na lei da acumulação. Oração é relacionamento. É relacionamento face a face com Deus. Não é um relacionamento interesseiro. É um relacionamento face a face com Deus. Através da nossa oração, nós podemos colocar diante de Deus as nossas fragilidades, podemos colocar as nossas dores, podemos colocar os nossos medos, podemos colocar nossas tristezas, podemos colocar a nossa ansiedade. Sim, eu tenho conversado com músicos tremendos, com músicos que fizeram trajetória, que fizeram história, e eu converso com eles: como você chegou até lá? E eles dizem: porque passei horas em desespero na presença de Deus, em oração e adoração. Eu passei horas desesperado pela presença de Deus. Você não tem que se desesperar pela ansiedade do mundo, pelo que está passando, pela pandemia, pela pestilência. Você não tem que estar desesperado por isso. Você tem que estar desesperado pela presença de Deus, assim como Davi disse: Senhor, eu pequei contra ti, eu sei que não mereço tua graça, Senhor, mas por favor, Deus, não retire de mim a tua presença, Senhor. Não retire de mim a tua presença, Senhor. E é tudo que Deus quer ouvir de você, meu irmão, minha irmã. Deus não está exigindo a nossa perfeição. O que Deus está exigindo é que nosso coração seja contínuo e crescente em humildade para buscar a sua presença. Você tem que amar a presença de Deus. E uma das maneiras de você valorizar a presença de Deus é ter uma vida de oração constante, contínua e crescente para entrar na lei da acumulação. Deus sempre nos ouvirá para nos proporcionar o seu favor. Deus sempre nos ouvirá. Muitas vezes a resposta de Deus é sim, mas depois ele diz: espera um pouco mais. Às vezes, Deus já vê que aquela resposta vai ser uma destruição para a nossa vida. Sabe o que ele diz? Não, eu não posso te dar isso. Isso vai ser nocivo para você. E muitas vezes diz: espere, já, vai acontecer. Hoje o que diz Salmos 72, versículo 12 a 14, ele diz assim: pois ele, Deus, liberta os pobres que pedem socorro, os oprimidos que não têm quem os ajude. Ele se compadece dos fracos e dos pobres e os salva da morte. Ele os resgata da opressão e da violência, pois aos seus olhos a vida deles é preciosa. Uau! Veja o que esse texto está dizendo aqui.
que diante dos olhos do Senhor, aquele que ora, aquele que se rompe, aquele que rasga seu coração numa vida de oração, é precioso aos olhos do Senhor. E vem livramento de tudo que é lado. Qual o propósito da acumulação? Tem que ter um propósito. Toda a lei do reino tem um propósito. E a lei da acumulação também tem um propósito. Escute a revelação, queridos. Escute, porque isso aqui é estonteante. Escute. Qual é o propósito da acumulação? Eu quero ver um aleluia, um glória a Deus aqui. O propósito da lei da acumulação para a tua vida, para a minha vida, para a nossa vida, é provocar uma aceleração espiritual na vida dos filhos de Deus. Deus nos deu a lei da acumulação para quê? Para provocar uma aceleração. Uma aceleração. Pastor, o que é uma aceleração? Escute, é a acumulação de matéria no mundo espiritual para provocar um ponto de rompimento. Isto é uma explosão, um dunamis do Espírito Santo na sua vida. Olha que tremendo esta revelação. A lei da acumulação é um padrão do reino. É um padrão divino. Cada vez que vemos um padrão nas Escrituras, é um padrão de bênção eterna. Escute, amado discípulo. Deus está nos dando aqui umas pérolas tremendas. E através, se nós entendermos, assimilarmos e começarmos a obedecer e a entrar nesta lei da acumulação, queridos, eu não dou 3 meses para nós comprarmos o nosso local à vista. Porque Deus vai te fazer prosperar. Deus vai fazer prosperar. Mas para isso, você tem que ter essa revelação. E tem que entrar nessa obediência. E não permitir que nenhum peixe engula você pela desobediência. Porque é perda de tempo. Jonas perdeu muito tempo. E ainda assim Deus teve misericórdia para abençoar a cidade de Nínive. Porque Deus já poderia ter destruído por causa da desobediência do seu servo. E muitas vezes, por causa da desobediência de um servo falar a verdade para seu povo, Deus manda pragas no meio do povo. É por isso que o seu pastor sempre, quando recebe uma mensagem de Deus, eu sempre os alerto, os ensino. Porque eu vou prestar conta a Deus de você. Por isso, eu estou passando esta mensagem. Estou te dando uma chave extraordinária nesta noite para ainda neste ano você ter um rompimento na sua vida. Esse padrão, escute, esse padrão do reino é um princípio que produz virtudes espirituais. Os padrões das Escrituras produzem virtudes espirituais, poderes espirituais. Isto é, ele provoca o quê? Rompimento, aceleração, abertura dos portais celestiais. Por isso, a igreja sempre deve estar em constante oração, conforme ao propósito e a temporada que estão experimentando. Não podemos deixar de orar. Por isso Paulo diz, orem sempre, orem continuamente, orem sem cessar. A igreja relaxou e Tiago foi decapitado. Mas quando a igreja se levantou em oração, Pedro foi liberto de uma forma sobrenatural. Depois nós vamos estar vendo aqui. Todas as orações devem ter consistência. Escute isso. À medida que você vai gerando essa vida de oração, sua oração cada dia será mais consistente. Não será vazio, não será sem forma e nem vazia, como no Gênesis.
já será ordenada, porque você já terá revelação como funciona o reino de Deus. Funciona com uma ordem. A oração também tem que funcionar com uma ordem, porque se não tiver ordem, então essa oração não é a oração do reino. A oração do reino é ordenada. Não é só pedir. A oração no reino é relacionamento com Deus. Muitas vezes você não precisa nem pedir, porque Deus já sabe, mas porque você tem um acúmulo de relacionamento com Deus, Deus já sabe o que você precisa. E quando você vai precisar de fato, ali Deus provê de uma forma sobrenatural sobre a sua vida. Qual é o propósito da consistência da oração? Por que a consistência na sua oração é importante? Porque a consistência significa firmeza, coerência e persistência. Olha a ordem. Sua oração tem que ser firme, tem que ser coerente e tem que ser persistente. Porque quando você tem esses três elementos na sua oração, ele estabelece um hábito. E esse hábito desenvolve um ritmo, como a música. Um hábito estabelece uma conduta. Escuta a sequência. Vou repetir. A firmeza, coerência e a persistência na sua oração estabelece um hábito. Esse hábito estabelece um ritmo. O hábito estabelece, através do ritmo, uma conduta. A conduta gera um caráter irrepreensível. E o caráter irrepreensível desenha um destino para a sua vida. Quando oramos dentro desse padrão que a Escritura nos ensina, a oração se converte em parte do nosso caráter. Ele começa a fazer parte do nosso caráter. Começa a se tornar uma só carne, digamos assim, com o nosso caráter. Que casamento mais tremendo, que mistério mais tremendo de Deus. Esse hábito da oração forma parte já do meu caráter. Meu caráter é oração. Que coisa tremenda, amados. A partir de então, nós temos o espírito da oração em nós, que nos ajuda a orar, a persistir, a ser coerente, a orar sempre em línguas, a estar sempre nesse espírito de oração. Isso não vai nos permitir ver pornografia, isso não vai permitir olhar a mulher do nosso próximo, isso não vai permitir cobiçar as coisas dos outros, isso não vai permitir palavras nefastas, isso não vai permitir que a nossa conduta se desvie fora dos caminhos do Senhor, não permitirá que forniquemos, não permitirá que adulteremos, não vai permitir que mintamos, não vai permitir que enganemos as pessoas. Por quê? Porque já o espírito de oração já vai fazer parte do nosso caráter. E o nosso caráter não nos permitirá mais absorver lixo. Quantos estão entendendo, queridos? Portanto, a partir de então, um espírito de oração e uma atitude de oração serão gerados em nosso próprio caráter. Uau! Escute isso, amado. Quero dar um exemplo, porque esse é o lado bom, mas existe o lado ruim da coisa também. Escute, veja como que é isso. O mesmo acontece com o pecado. A mesma lei espiritual também se aplica ao pecado. Escute, quem continua pecando, por exemplo, o espírito desse pecado se converte como parte do caráter desta pessoa. Por isso a pessoa se torna uma pessoa
por exemplo, o pecado da luxúria ou a falta de perdão, os espíritos desses pecados tornam aquela pessoa luxuriosa. Ou seja, ele começa a olhar com um olhar lascivo. E tem pessoas que têm uma sensibilidade espiritual que quando estão do lado de uma pessoa assim, percebem no seu olhar, percebem nas suas palavras, percebem nas suas atitudes. Por quê? Porque está impresso no seu caráter. Portanto, tanto para a santidade como para o pecado, é a mesma lei espiritual. Quantos podem dizer amém? A mesma coisa acontece com a falta de perdão. Você percebe pelo caráter da pessoa, uma pessoa rancorosa, uma pessoa que não esquece, uma pessoa que sempre está trazendo o passado no presente, é uma pessoa que não perdoou, ou seja, está impresso no seu caráter. E quando você escuta uma pessoa falar e é agradável, te dá paz, te dá alegria, é uma pessoa que tem no seu caráter a vida de oração, já tem um espírito de oração. Amém, amados? Espero que você esteja aprendendo algo importante. Já estou assim com uma expectativa de ler o seu relatório ali no grupo do discipulado para aqueles que sabem que estão naquele grupo. Atos, vamos voltar. Eu quero ilustrar melhor quando Tiago foi sentenciado e foi decapitado e Pedro foi levado à prisão lá no livro de Atos, no capítulo 12, 1 a 5. Eu quero ler novamente e trabalhar um pouquinho esse texto para nos conduzir como igreja, como devemos orar. Ok, vou ler de novo esse texto. Diz, nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns dos que pertencem à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Ele foi decapitado. Vendo isso, que agradava aos judeus, então lançou também no cárcere a Pedro. E Herodes pretendia submetê-lo depois a julgamento público para condená-lo novamente à morte. Possivelmente também seria degolado. Ok, algumas perguntas importantes que precisamos fazer para refletir este texto bíblico que fala desses apóstolos. Número um, a Bíblia diz aqui que enquanto Pedro estava preso, a igreja começou a orar. Depois que souberam que Tiago foi executado e Pedro preso, a igreja se reuniu e começaram a orar. Pergunta número 1. O que a igreja, estou me referindo ao texto, o que a igreja orava enquanto Pedro estava na prisão? O que será que eles estavam orando? Que palavras eles estavam usando? O que eles estavam requerindo de Deus? Como eles estavam orando? Será que eles estavam orando para que Pedro fosse liberto da prisão? Será que eles estavam orando para que o espírito da morte que assediava não lhe tocara a sua vida? E assim não interferir no propósito divino para expandir o evangelho de Cristo? Será que eles estavam orando por isso? Ou será que eles estavam orando e dizendo, Deus, ainda no tempo de Pedro, ainda há muita coisa a ser feita? Não é assim que muitas vezes nos oramos? Ah, Pai, meu tempo ainda não chegou, minha hora ainda não chegou, ainda há muita coisa a ser feita, Senhor. Não é assim que muitas vezes nos oramos? Mas será que era isso exatamente que eles estavam orando? Que será que eles estavam orando? Quando começaram a levantar um clamor pela vida de Pedro que estava preso, sabendo que Tiago já tinha sido morto. Provavelmente, a igreja estava orando assim, Senhor, não permitas que Pedro morra, porque ainda não terminou seu propósito neste mundo. Eu creio que eles estavam orando por isso. Senhor, ainda há muitas almas a alcançar. Precisamos, Deus, das testemunhas vivas dos discípulos, para que o mundo creia, Senhor.
Precisamos de Pedro ainda vivo. Senhor, há muitos lugares que ainda precisa ser divulgado o Evangelho de Cristo. Pedro ainda precisa nos afirmar, precisa nos discipular, precisa ainda levantar novos discípulos, precisa ainda estabelecer uma igreja ainda mais forte, mais viçosa, que mais cresce. Deus, preserva a vida do teu servo, Senhor. Talvez eles estavam orando assim. Espero que você esteja orando por mim assim, para que Deus me dê ainda muito tempo para estar com vocês, para ensiná-los a andar no caminho do Senhor. E você se torne um dos meus discípulos, que também vai discipular a outros, em nome do Senhor Jesus. Então, voltando ao nosso texto, a perseverança, a consistência na oração era a chave dos primeiros cristãos. Eles sabiam orar. E por causa disso, as cadeias que prendiam Pedro se romperam. É impressionante o que aconteceu como resposta de oração, amados. Esse nível de resposta de oração vem quando a nossa oração chega a tal ponto que a matéria, o natural, não tem outra opção senão obedecer. E assim se manifesta o poder sobrenatural. Veja, nossa oração tem que ultrapassar a esfera natural e entrar na dimensão do sobrenatural. Mas isso acontece quando? Quando eu estou na lei da acumulação que o reino de Deus me proporciona. Por isso, uma igreja que ora tem poder. Uma igreja que ora tem evangelização. Aliás, nós precisamos orar mais pela evangelização da nossa casa espiritual. Precisamos romper a evangelização na nossa vida, na nossa casa espiritual. Precisamos evangelizar mais, precisamos trazer mais as pessoas, precisamos trazer as pessoas que amamos a igreja, mesmo que elas não queiram vir. Oremos por eles, vamos levantar, vamos entrar na lei da acumulação pela vida da nossa família, dos nossos filhos, dos nossos parentes, dos nossos amigos, as pessoas que conhecemos. Precisamos fazer isso, igreja. Deus vai cobrar isso de mim, Deus vai cobrar isso de você. Vejamos o que aconteceu, como aconteceu o livramento quando a igreja começou a orar. A partir do capítulo 12, versículos 6 a 16, vem a resposta à oração. E olha o que acontece aqui. Eu quero ler porque é muito importante para mim e para você nesta noite. Diz assim: na noite anterior, ao dia em que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo entre dois soldados. Havia uma guarda acirrada. Não tinha como naturalmente Pedro fugir. Não tinha. Precisava acontecer algo sobrenatural naquele lugar. Escute. Pedro estava dormindo entre dois soldados. Um soldado aqui, outro ali, e Pedro no meio dormindo. Preso com duas algemas nas mãos e nos pés. E sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. 2 estavam com Pedro e 2 estavam na porta do cárcere. Ou seja, se Pedro dominasse os 2, teria que dominar mais 2. Mas escute, olha o que diz. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor. Uau! Repentinamente apareceu o anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou ao lado de Pedro e o acordou. Escute, foi uma visão espiritual. Os guardas nem se deram conta do que estava acontecendo no mundo espiritual. Você percebe quando você está sem comunhão com Deus, você não percebe o movimento espiritual ao favor daqueles que sim têm uma vida, neste caso, de oração. Só Pedro percebeu. Os guardas estavam acordados. Não estavam dormindo. Estavam de guarda. E não perceberam que uma luz brilhou. E que alguém falou com Pedro. E disse, depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. E o anjo lhe disse,
vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. E os guardas não se deram contas. Veja o poder sobrenatural. Depois diz assim, o anjo lhe disse, vista e calce as sandálias. E Pedro fez. Disse-lhe ainda o anjo, ponha a capa e siga-me. E saindo Pedro o seguiu, não sabendo que era real. Ele achou que ele estava sonhando. O que estava acontecendo por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira porta e depois a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo. Uau! A vida de oração abre portais. É o que eu tenho falado para você, igreja. A vida de oração. Por isso você não pode faltar nas orações da madrugada, não pode faltar na casa de oração, não pode faltar nos cultos, não pode faltar na casa de paz, não pode faltar no discipulado. Por quê? Porque quanto mais você se expõe a orar, e a oração e a palavra, mais consistência terá suas palavras diante de Deus. E sabe o que vai acontecer isso? O que está acontecendo aqui com Pedro. O anjo do Senhor virá até você e vai começar a abrir as portas. Portais se abrirão sobre você. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. As portas que estavam fechadas, com travas, com guardas. Nenhum deles se deu conta do que estava acontecendo. E todos eles estavam, pasmem, acordados. Estavam de guarda. Estavam ali, olhando para ver se algum movimento. Não tinha nenhum movimento. Mas quem tem revelação sempre terá movimento. Sempre terá movimento. Escute, empresário. Escute, comerciante. Escute, você que tem seu negócio. Muitas vezes seu negócio pode não parecer que tenha movimento, mas se você estiver orando, entrando na lei da acumulação, sempre o mundo espiritual vai estar em movimento a teu favor. Sempre estarão a teu favor, igreja. Escute, amados. Pegue esta pérola, arrebate-o, seja violento, tome-o para a sua vida, queridos. Escute. Então Pedro caiu em si e disse, agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Ou seja, o que ele esperava? A morte de Pedro. Percebendo isso, então, aí ele se deu conta, já estava fora do cárcere, já estava na rua. O palácio, o lugar da prisão já estava lá distante. Ele já estava, então o que ele fez? Ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente havia se reunido. A igreja estava ali, estava orando, estava intercedendo, estava levantando um clamor. Mas veja o que aconteceu aqui, meu Deus do céu. Depois de um milagre extraordinário, diz assim, Pedro bateu a porta do alpendre, da porta, e uma serva chamada Rode veio atender. E ela disse, ué, é Pedro, está gritando, abra a porta, eu sou Pedro. Abra a porta, eu sou Pedro. E ela entendeu, era Pedro, sim, uau. Ao reconhecer a voz de Pedro, diz a escritura, tomada de alegria, ela nem abriu a porta. Sabe o que ela fez? Saiu correndo de volta para avisar os outros. Não abriu a porta, diz o texto, e exclamou, ei, pessoal, parem de orar, o Pedro está na porta, o Pedro está aí, gente, o Pedro está aí. Sabe o que eles disseram? Você está fora de si, mulher. Fecha essa matraca aí. Cala a boca, Pedro está lá preso. Pedro não está aqui, imagina. Está pensando o quê? Que nós somos bobos? Vamos seguir orando, todo mundo aí orando, vamos clamando ali. Mas ela disse, insistiu em afirmar que era Pedro. Disseram-lhe,
Só pode ser o anjo dele, então. Veja que ponto chega a mente humana. Não crê. Não crê no milagre sobrenatural. Ele disse, deve ser o anjo dele. Mas de repente eles escutaram que Pedro insistia. Abraham, eu sou Pedro. E Pedro não podia gritar. Ele estava sussurrando. Abraham, é Pedro, Abraham. E quando abriram a porta, de tanta insistência, foram abrir a porta, ficaram perplexos. Aqui diz a escritura, ficaram perplexos. Uau, não é que é verdade? É Pedro mesmo. Amados, é impressionante a incredulidade que muitas vezes, mesmo tendo uma vida de oração, nos abate. Uau! Como precisamos crescer na revelação da incredulidade. Eles estavam orando. E a oração deles já foi respondida de uma forma sobrenatural. E não acreditaram. Estavam orando, clamando por um milagre. O milagre aconteceu. E quando o milagre bateu a porta, não acreditaram. Portanto, quando o milagre bater a porta da nossa casa espiritual e dizer, está aqui o documento, está aqui o documento, é de vocês agora, é de vocês agora. Creiam, creiam, diga glória a Deus, aleluia, tomamos, arrebatamos, é nosso, aleluia. Eu estou bastante animado, porque o Deus a quem eu estou orando é esse Deus que está fazendo esses milagres. É assim que Ele vai fazer os milagres na tua vida, na minha vida e na vida da nossa casa espiritual. Nesta cidade, muito se ouvirá falar sobre os milagres que Deus está fazendo e irá fazer através de mim e através de você em nossa casa espiritual. Tomem, arrebato para a sua vida. Amados, é impressionante. Eles não iam abrir a porta. Se Pedro não insistisse, eles não iam abrir a porta, apesar de que aquela moça tinha dito, é Pedro. Por causa da incredulidade. Olha o que o texto diz. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta e ouviram, ficaram perplexos. Aqui, amados, tem uma revelação. Escute, por favor. Aqui houve uma revelação. Aqui houve uma ação do Espírito Santo através da oração da igreja. Aqui vemos o poder da oração corporativa. Atos 12, capítulo 5, diz as seguintes palavras. Mas a igreja orava intensamente a Deus por Pedro. Intensamente estavam ali. Apesar de tudo isso que aconteceu, eles estavam orando. Assim como você e eu, quando estamos juntos, oramos a Deus e oramos por fé, pela fé, com fé, na esperança de uma resposta sobrenatural. E aqui eu quero descrever algumas características do Espírito Santo na oração corporativa. O Espírito Santo é um intercessor. Você nunca estará sozinho quando orar. Nunca. Alguém nomeado pelo Senhor Jesus para ajudá-lo. E esse alguém se chama Espírito Santo. João 14, 16, 17 diz, e eu pedirei ao Pai, disse Jesus, e Ele lhes dará outro conselheiro, o Espírito Santo, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. Ele os guiará. Ele, diz João 14, 26, diz, Ele, o Consolador, fará lembrar você de tudo aquilo que eu vos ensinei, mas também os ensinará coisas novas. A maior segurança que você possui, meu irmão, é saber que a sua oração é orientada na dependência do Espírito Santo,
que o Divino Consolador que nos ajuda a orar como convém. Número 2, o Espírito Santo nos socorre na oração. Ele nos auxilia a orar. Ele se junta a nós em nossas intercessões, em nossas súplicas, em nossos clamores. Ele se junta a nós para que possamos criar a atmosfera da presença de Deus e molda a nossa oração. Molda através da linguagem espiritual que não pode ser compreendida pela nossa mente humana, mas que se compreende pela revelação em nosso espírito para com Deus. E aqui temos alguém mais que durante o trabalho do Espírito Santo que nos conduz a esta revelação, que o próprio Jesus Cristo também intercede lá no céu por mim e por você. Olha o que diz Romanos, capítulo 8, versículo 34, diz: quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. O Espírito Santo cria atmosfera, inspira, te dá consistência na tua oração, que chega até a taça, entra na lei da acumulação, chega na presença de Cristo e Cristo intercede junto ao Pai. Daqui a pouco, o anjo do Senhor está batendo a tua porta com o teu milagre. Não é precioso isso, amados? Não é tremendo isso, amados? Por isso, a partir de hoje, amados, vamos começar a levantar uma oração tremenda. Vamos entrar na lei da acumulação pela prosperidade da nossa casa espiritual, com almas para crescer como igreja, para crescer também como estrutura e, sobretudo, para nós adquirirmos esse local que nós tanto desejamos. Eu não quero, escute, eu tenho orado muito, diz: Deus, não quero entrar em 2021 ainda como escravo de ter que pagar mensalmente o aluguel. Quero entrar já na nossa terra da promessa, Senhor. Mas que não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Quantos estão entendendo, amados? Por isso Deus está nos revelando esses mistérios para que através das coisas espirituais possamos transpor, transformar a realidade natural numa realidade sobrenatural. O próprio Espírito Santo, que conhece todas as nossas necessidades, intercede ao Senhor através das nossas orações. Romanos 8, versículo 27 diz: e aquele que sonda os corações conhece as intenções do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Por isso, convém a mim e a você ser amigo do Espírito Santo, para que ele nos revele a vontade de Deus e como devemos orar para conseguir o seu favor. Quando nós entramos na visão, nós não conhecíamos ainda o nosso apóstolo. Não conhecíamos assim, nunca tínhamos tido uma entrevista, sentado. E as pessoas que estão trabalhando com ele, por exemplo, o pastor Juan Carlos, ele nos deu algumas dicas, dizendo: olha, quando você entrar com o apóstolo, tenha uma ordem do que você quer conversar com ele. E coloque por tópicos cada assunto. E foi muito importante. Nos deu uma orientação de como devemos, porque senão a gente vai jogar a conversa fora. E sabemos que o apóstolo tem muitas coisas, e uma das coisas que ele não pode fazer é ter um tempo para jogar a conversa fora, não é verdade? Há toda uma responsabilidade e tal, assim como também Deus, quando você entra de uma forma ordenada. E o Espírito Santo é que te dá, diz: olha, o Pai gosta de ouvir desse jeito. Use estas palavras, diga assim, diga assado, diga
Comporte-se assim. O Pai quer ver teu coração. Então, teu coração tem que estar rasgado e tal. Então, o Espírito Santo vai trabalhando conosco para nos apresentarmos e entrarmos na presença do Pai, diante, diz o texto, do trono da sua graça e alcançar oportuno socorro para o dia da nossa angústia. Olha que coisa mais linda, amados. Como devemos apresentar-nos diante de Deus através da oração? Eu já adiantei aqui um pouquinho, mas eu quero dizer algumas palavras ainda. Número 1, sejamos reverentes. Aqui o Espírito Santo está nos dando uma orientação. Como você tem que estar na presença de Deus? Seja reverente, amados. Tem muitas pessoas que têm um espírito de rebelião tão exacerbada que entra de uma forma irreverente na presença de Deus. Por isso Deus não se manifesta. Precisamos ser reverentes. É necessário o cristão dirigir-se a Deus de um modo respeitoso, agraciado, confiante e obediente. Só Deus é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Amados, Ele é o único, eterno, supremo, majestoso, todo-poderoso, santo, justo e amoroso. A nossa reverência voluntária a Deus tem que ser algo espontâneo, algo genuíno, algo sincero. É preciso, amados, ter esta reverência diante dele. Número 2, sejamos honestos. Não adianta você querer ludibriar, não adianta você querer comprar Deus. Ele sabe todas as coisas. Ele sabe todas as coisas. Por isso, seja honesto. Quando já fomos convencidos pelo Espírito Santo e pela própria palavra de Deus, amados, devemos nos arrepender, confessando nossos pecados, nossos erros, nossas faltas, nossas fraquezas. Sendo assim, os impedimentos serão removidos para Deus agir ao nosso favor. Não adianta chegar diante de Deus, Deus, me perdoa por isso, por aquilo, mas se o seu pecado você não confessa, você não vai ter o favor dele. Por quê? Porque você não foi honesto com ele. Seja honesto com Deus. Diga a Deus quem você é. Diga a Deus o que você fez. Porque senão nos tornamos alvos. Ou melhor dizendo, nos tornamos reféns da nossa desonestidade diante de Deus. Não adianta ser desonesto com Deus. Ele sabe todas as coisas. Mas quando você é honesto, aí você se torna alvo da sua misericórdia divina. Conforme diz Provérbios 28, versículo 13, diz: quem esconde os seus pecados não vai prosperar, mas quem os confessa e os abandona encontrará misericórdia. Quer misericórdia? Confesse e deixe o seu pecado. Não repita mais. Por isso Jesus disse à mulher adulta: nem eu te condeno, vá e não peques mais. Devemos examinar, amados, constantemente o nosso coração em relação à nossa obediência à vontade de Deus. Pois dessa atitude dependem as respostas das nossas orações. Veja o que diz Salmo 139, versículo 24. Salmo 139, versículo 24. Diz assim: e vê, diz o salmista, se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. Senhor, eu já confessei o que eu sabia, mas se o Senhor ainda vê que ainda há coisas ruins na minha vida, Senhor, guia-me para que eu possa confessar e que o Senhor me guie pela tua justiça, pelo teu caminho que diz a verdade. Número 3. Último ponto. Número 3. Todos devemos nos aproximar com fé em nosso altar de oração. Você tem altar de adoração? Onde é seu altar de adoração? Onde é seu altar de oração? É ali que você se coloca diante de Deus e crê que Deus é galardoador daqueles que o buscam.
Olha o que diz Hebreus capítulo 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Orar com fé consiste em apresentar as nossas necessidades junto ao Pai Celestial, descansar em suas promessas, assim demonstraremos estar confiantes do que disse Jesus, enquanto ao pedirmos ao Pai em seu nome. Olha que diz João 14:14. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. O Pai nos concederá todas as nossas petições. Eu quero terminar, quero concluir esta ministração dizendo as seguintes palavras. Escute, amados. Você está disposto a acumular suas orações diante de Deus? Assim como fez a igreja por Pedro. Você está disposto a orar pelos seus pastores? Está disposto a orar por sua igreja, pelas famílias e depois pelas próprias necessidades? Não colocar você em primeiro lugar, mas colocar o reino de Deus, a sua justiça. De orar pela igreja, não orar. O grande problema das pessoas é que oram só por si, pela sua necessidade, por si mesmo, para seu próprio bem. Não, queridos. O princípio da oração é a oração corporativa, é buscar o reino de Deus, é buscar a justiça de Deus. E naturalmente nossa necessidade será suprida de uma forma sobrenatural por Deus. O problema é que nós fazemos o caminho inverso. Por que a nossa igreja ainda não prosperou? Por que a nossa igreja ainda não compramos o nosso novo local? Por que a igreja ainda não cresceu em números? Por que a igreja ainda não fez grandes obras dentro da cidade? Por quê? Porque as nossas orações são inversas. Oramos primeiro por nós, por nosso eu, por minha necessidade, por meu problema. Não. Primeiro o reino, depois a sua justiça. E quando isso está em ordem diante de Deus, todas as outras coisas serão acrescentadas. Você está disposto a orar por sua igreja, amados? Pelas famílias? Em 2020, o que tem nos sustentado como igreja foram as orações do reino e da sua justiça. Foi isso que nos sustentou. Por isso, amados, é tempo de acumular as nossas orações no mundo espiritual, até que se produza o rompimento que esperamos. Quantos recebem a palavra nesta noite, deste discipulado, amados? Que o Espírito Santo te conduza a esta revelação, a este entendimento. E que você possa, meu irmão, minha irmã, fazer desta palavra um rema, uma fé que se apega, que se funde com teu caráter, pelo Espírito da oração. Eu quero orar por você nesta noite. Pai, em nome de Jesus, eu declaro que esta palavra encontra um coração quebrantado, contrito e humilde na tua presença. Que receba esta palavra e que daqui a alguns dias vamos ver o resultado da oração deste povo, que vai orar primeiramente o reino de Deus, que vai orar pela justiça de Deus, e que através dessa revelação de orar no reino e da justiça, todas as demais coisas serão acrescentadas. E nós veremos portais sendo abertos. Veremos o anjo do Senhor tirando aquele empresário daquela situação constrangedora de dívidas, de endividamentos. Vai resgatá-lo daquele lugar e colocá-lo numa posição de honra. Por quê? Porque se somos obedientes, estamos honrando ao Senhor. E se somos obedientes, honrando ao Senhor, também estamos garantindo que seremos honrados
pelo Senhor diante dos homens, diante das pessoas. Por isso, Pai, eu abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, cada um destes amados filhos espirituais que o Senhor me deu para cuidá-los. Que eles recebam este alimento da palavra de Deus como algo sólido, algo que vai produzir neles constância, algo que vai produzir neles revelação, firmeza, Senhor, algo que vai produzir em suas orações, Senhor Deus, a veracidade em seus corações. Pai, em nome do Senhor Jesus, que cada um dos meus irmãos, através desta ministração, possam receber coerência, firmeza e persistência em suas orações, para que tenham orações consistentes, palavras usadas que agradam o coração do Pai, que denotam um espírito de oração, o espírito que está fundido em seu caráter, e que assim, com esta revelação, todos nós possamos ser homens e mulheres cheios de poder, de autoridade, para revelar ao mundo o dunamis do Espírito Santo, o poder explosivo de Deus, gerando sinais, prodígios e maravilhas. Pai, nós oramos e abençoamos cada pessoa nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. E amém. Amém, amados? Você recebe esta palavra? Se você entrou depois, ouça desde o início. Seja edificado em nome do Senhor Jesus. Aguardo você amanhã, terça-feira, na oração da madrugada. Vai ser extremamente poderoso. Amém? Deus abençoe. Um bom descanso a todos.